Você já ouviu falar de modelo corporal ou body set? E o modelo mental? Já ouviu falar? Então, hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso. O modelo mental, esse é o mais falado, mindset. O mindset é a forma como eu penso, a configuração dos pensamentos. Ele está vinculado com um conjunto de ideias, crenças e valores. Guarda isso. E o modelo corporal é a forma como eu reajo, é a fisiologia, o corpo. Então, é a configuração das reações. É um conjunto de sentimentos, emoções e sensações. Então, mindset é ideias, crenças e valores. O modelo corporal, body set, sentimentos, emoções e sensações. Legal? Esse conjunto, corpo e mente, é a forma como eu reajo diante dos problemas. Como é que o meu modelo mental, como é que o meu corpo, o meu modelo corporal estão projetados para determinada situação. Como é que o meu corpo se projeta? Como é que eu reajo diante daquele movimento, daquele problema, daquela situação? Como é que eu reajo? Tem um livro aqui do Daniel Goleman. O cara é um PhD, é o cara mais atual aí aborda sobre a inteligência das emoções. É esse livro aqui, ó. Super recomendo, muito legal, bem bom para aprender sobre a inteligência das emoções. Mas olha aqui, não é pouco na... Como é que a gente vai ter inteligência das emoções se a gente não sabe nem por onde começa? Como é que é possível ter inteligência das emoções, inteligência emocional, se você não se conhece internamente? Se você não se observa, se você não se analisa, se você não entra em contato com isso. Como é que é possível fazer isso? 90% das nossas decisões, elas são tomadas pelas nossas emoções. Então eu quero fazer uma reflexão assim. Como foram as suas últimas decisões? Como é que você tomou as suas últimas decisões? Você tomou as decisões em cima das suas emoções ou da sua razão? Foi racional ou irracional? Só uma reflexão. Se 90% das nossas decisões são tomadas pelas nossas emoções, imagina como é que a gente se projeta para determinadas situações. Como é que o nosso corpo reage? É claro, vai no ímpeto. Pá! Vai para cima, entendeu? Por isso, é essa necessidade de entrar em contato com as emoções. Modelo mental, ideias, crenças e valores. Modelo corporal, sentimentos, emoções e sensações. Se são ideias, crenças e valores, eu vou falar de uma outra parte aqui que está linkado com essa pedrinha aqui. Essa. É uma pedrinha, não está lapidada. Imagina que essa pedrinha aqui seja você. Essa camada em volta é a camada de influência, que seria o seu campo familiar. Legal? Em seguida, a gente tem uma outra camada, que é o campo dos amigos e trabalho. Colegas de escola, esse campo exterior. Então tem família, amigos e trabalho, e em seguida tem o externo, que é um campo um pouquinho mais distante, mas que ele também tem total influência sobre os seus movimentos, sobre os seus comportamentos, pensamentos. E o que é esse externo? Vamos pensar aqui, coisas relacionadas à natureza, coisas que você não tem acesso, vamos colocar aqui governo, é um pouco mais distante para você acessar, para poder ter esse movimento de mudança. E esses campos, eles têm total influência sobre o seu campo. O que eu falo sobre isso? Se o nosso corpo e mente estão projetados para determinada situação e está vinculados a ideias, crenças e valores, imagina que você tem esse campo maior de influência que é a sua família. Então as crenças vêm de onde? Das nossas referências familiares, da escola e os amigos e do campo externo. Essas influências, elas estão completamente linkadas com o nosso comportamento, com as nossas crenças. Por isso que é importante você revisar suas crenças e valores ao longo da jornada. E valores mudam, né? Mas as crenças, elas são mais difíceis de ser modificadas. Falando sobre essa inteligência emocional, se 90% das nossas decisões são tomadas pelas nossas emoções,
Como é que eu faço para acessar, para começar nessa busca da inteligência emocional? Se eu tenho esse monte de camada, se eu sou assim e preciso ser lapidado, se eu tenho esse monte de camada em cima, como é que eu consigo prestar mais atenção e me lapidar e trabalhar a mim mesmo para poder me tornar melhor? Essa conexão com o corpo e mente é um link da sua mente, do coração e da sua essência. Só que vamos falar só de mente e coração. Essa ativação da mente e coração, ela ativa a sua intuição. Ativando a sua intuição, você vai entrar em contato com um banco de dados de informação do seu corpo. Nós temos a memória celular, nós temos a memória corporal. Imagina as crenças, todas essas crenças que nós temos no nosso modelo mental, nós temos as crenças corporais, que está linkado com sentimentos, emoções e sensações. Então vamos entrar em contato com essas emoções. Nas emoções, a gente tem diversas emoções que elas são disfarçadas do medo. O que isso nos causa? Imagina que a gente é como uma cebola. Então, conforme vai passando ao longo da vida, essa cebola a gente vai se encapando cada vez mais. Só que agora, num dado momento, exige a necessidade de você começar a desencapar essa cebola. E essa cebola tem várias camadas de emoções disfarçadas de medos. Eu vou falar algumas emoções aqui que estão disfarçadas de medo. Pessimismo, frustração, irritação, impaciência, sobrecarga, desapontamentos, dúvidas, preocupação, tédio, reprovação, desânimo, raiva, vingança, ódio, inveja. Não existe inveja branca, gente. Não existe inveja branca, é inveja. E a inveja, ela está enrustida de medo, insegurança, culpa, medo. Então tem várias emoções que elas estão encapadas de medo. O que é esse processo? Como é que você acessa essa inteligência emocional se você não está olhando essas emoções? E quando a gente entra nessas emoções e os medos, a gente entra nas nossas sombras, né? O que são essas sombras? Encarar essas sombras exige coragem, exige uma força de vontade tremenda, porque imagina a quantidade de camadas que você precisa começar a extrair de cima de você e começar a se concentrar só em você. Como vai de encontro as nossas sombras, que são as nossas limitações circunstanciais e atitudinais? É a compreensão das nossas sombras. Ela remete às características que não são bem aceitas, elas não são bem-vindas em geral. Em geral, aprendemos a reprimi-las e não entrar mais em contato com elas. Isso causa um distanciamento tremendo da sua essência verdadeira, a sua luz interior. Esses medos provocam um mecanismo dentro da gente, um mecanismo de defesa, principalmente quando está ligado às projeções. Imagina, todas essas emoções que são disfarçadas de medos é um mecanismo de defesa que a gente encara, então encapa, tá, através das emoções, e está totalmente ligado às projeções. O que são essas projeções? É aquilo que eu não aceito no outro e no mundo e que está em mim. Então é o espelhamento. Essa projeção, quando a gente aponta no outro, ela está dentro de nós mesmos. Fazendo esse acesso, fazendo esse link da sua mente e do seu coração, você vai começar a entrar em contato com um pedaço na busca. Vai abrir uma fendinha aí dentro de você para você buscar a sua inteligência emocional. Essa fenda que abre dentro de você, nessa busca interna, nessa busca de lapidar esta pedra. O que você está fazendo aqui, né? Ouvindo esses vídeos? Está buscando informação para se lapidar. Você está não só aqui nesses vídeos, mas em outros conteúdos que eu falei em outro vídeo, para você começar a usar a internet, usar a comunicação a seu favor. Se você precisa se desenvolver alguma habilidade técnica ou emocional, usa a inteligência da internet a seu favor. Então você vai buscar mais informações para lapidar você mesmo. Para de olhar o externo e começa a olhar você mesmo, para você se lapidar. E aí quando eu falo para você olhar para si mesmo, mas você está sendo egoísta. Ser egoísta não é uma palavra negativa. Ser egoísta é você entrar em contato com você, o seu ego, entrar em contato com você. A palavra ego é um pouco mais complexo, né? Aí eu deixo para os psicólogos. Ser egoísta, sim, de começar a cuidar de si mesmo. É igual aquela, dentro do avião, não tem aquela parte das máscaras, você se protege primeiro, depois você protege o outro. É disso que eu tô falando. Primeiro olha para você, depois você olha para o outro. Primeiro você lapida, conhece quem você é. Depois você olha para o outro. É importante que você
entre em contato com as suas sombras. E por mais que você queira correr das suas sombras, ela vai aparecer de qualquer jeito. Imagina, esse monte de movimento planetário, eu só procuro algumas informações assim, né? Não sou uma estudiosa sobre astrologia, nem nada. Mas eu sempre estou em contato com essas informações e geralmente elas linkam muito com o movimento que está acontecendo no meu corpo, na minha mente e no comportamento em geral. Eu estou sempre ligada nisso. Esse ano de 2020 é um ano de muita reflexão, é um ano de muitos desafios para alguns e até de mais tranquilidade para outros, a experiência da vida, né? É você se conectar com essa esfera, entrar em contato com o seu interior para olhar essas sombras, olhar esses medos, encarar essa verdade interior, encarar esse desenvolvimento interno, lapidar essa pessoa, essa pedrinha que está aí dentro. Então, eu falo de entrar em contato com a gente, entrar em contato com si mesmo, se for preciso, se afastar de algumas pessoas. Isso não significa que você vai deixar de amar, não significa que você vai deixar de respeitar as pessoas. Você só vai se recolher um pouquinho para poder se conhecer mais, para poder entender o que é que está acontecendo com você. E nesse momento de projeção, nesse momento que você se coloca diante das situações, você vai estar melhor preparado. Você só vai começar a entrar em contato com você e respeitar as suas escolhas, se respeitar mais e começar a se conectar com a sua luz interior, se fortalecer as suas características mais marcantes e mais fortes, que são linkadas com o caráter e também com a maneira de ser e estar. E aí, esse movimento, ele favorece os nossos caminhos, as nossas realizações. Então, assim, quando você está conversando, quando você tá ali naquele momento de bate-papo e até se exalta ou num problema, numa situação, numa reunião que você sente ali no corpo que vai dar um desequilíbrio, cara, observa. Existe um gatilho que ativou em você internamente que causou essa movimentação interna. Como é que eu me projeto diante dessas informações? Como é que eu me projeto diante das situações? São gatilhos acionados dentro da gente. E esses gatilhos, eles estão vinculados diretamente com essas emoções que estão enrustidas de medos. Muito louco isso, né? O sistema límbico está relacionado com as nossas sensações e com as nossas emoções. Esse mecanismo ele é como um sistema de alerta. Então essas duas amígdalas, quando você bate o olho, vou contar uma historinha. Se você tem medo de cobra, ou se você tem medo de bicho que voa, ou se você tem medo de aranha, ou de qualquer coisa assim, quando você bate o olho naquele bicho e você sai gritando louco, ou então você fica completamente parado, ou qualquer reação dessa, é o seu sistema límbico que está acionado, é o sistema de alerta que está totalmente acionado. E para atingir a inteligência emocional, existe um outro cérebro, que é o neocórtex todo, que ele acionado é o que pensa, é o que entende. Estou sobre o risco de vida, o meu sistema límbico está acionado, eu tenho possibilidade de sair correndo. Ele é o pensante, é ele que vai atingir e vai te dar a melhor opção de escolha. Ficou claro? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Olha só, quando você visualiza a cobra, as suas amígdalas, essas duas amígdalas, elas acionam e aí é o que te causa o sequestro emocional, o córtex visual. É ele que te dá a ação de fugir ou de ficar parado. Por que tem gente que no momento de assalto, por exemplo, por que tem gente que tem reação e sai correndo ou vai para cima? Tem gente que negocia e tem gente que fica lá parado, sem reação. É esse sistema que paralisa. Então você tem um sequestro emocional. Quando você começa a entender os sistemas do corpo, você vai entender como o seu corpo reage como o seu corpo se projeta diante das situações. Aciona os seus gatilhos, esses medos, essas emoções internas que você precisa entrar em contato, que são essas sombras que você precisa começar a entrar em contato para poder ativar a tua essência. É muito louco tudo isso. Por isso que eu falo sobre se concentrar, eu falo sobre entrar em contato com você mesmo, cuidar-se primeiro, antes de querer cuidar o outro. Eu não posso entrar numa discussão, querer ajudar
E se eu não estou no meu equilíbrio? Eu não posso estar ali totalmente pronta para ajudar o próximo se eu não estou num centro harmônico. Se você está numa situação de conflito ou numa reunião complicada e que te ativou, observe o seu corpo. O que vai fazer parar esse movimento, essa projeção, esse ímpeto de ir para o ataque? Você não pode... Respira, mas não para pegar ar e ir para cima da pessoa, entendeu? Você vai respirar e essa respiração, a tua fisiologia vai mudar. Você manda um sinal para tua medula espinhal e vai mudar esse sistema interno, vai mudar a tua fisiologia e aí você vai começar a entrar no seu equilíbrio. 3 respirações profundas, jogando o ar pro abdômen, já resolve esse movimento, já resolve, você já entra no equilíbrio. E aí quando você entra no equilíbrio, a outra pessoa também vai começar a entrar no equilíbrio. Por isso que eu falo que quando a gente cuida da gente, a gente acaba cuidando do outro, por causa dessa transferência de energia, essa transferência de informação. Se eu tô ali conectada com as minhas sombras, que são todas aquelas emoções que eu falei, do pessimismo, da frustração, irritação, impaciência, sobrecarga, desapontamentos, dúvidas, preocupação. Se eu estou conectada com isso, a raiva, cara, a raiva, se você está conectado com a raiva, o que vai atingir no outro? O que vai acontecer com o outro? O cara vai entrar com raiva também. É ressonância. A gente está transferindo energia de um para o outro. Aqui também transfere energia. Então precisa estar ligado, precisa estar conectado com o corpo, entendeu? Como é que a gente vai ter inteligência emocional se não sabe nem por onde começar? Então tá aqui algumas sugestões para você começar a entrar em contato com essas emoções, na busca pela inteligência emocional, ok? Eu espero ter contribuído aqui para você. Eu queria aproveitar, tenho aqui o caminho da consciência. O que é esse caminho da consciência? É toda uma linha junguiana de trabalho, né? Acolhe luz e sombra, desperta o mestre interior. Então, para isso, para que a gente saia desse momento, desse conteúdo, com um pouquinho mais de luz, sabendo de todas essas sombras que elas precisam ser olhadas, então eu vou tirar uma cartinha de luz aqui para nós. E ó, veio o equilíbrio. O equilíbrio. Eu preciso também de equilíbrio para poder gravar e ter mais tranquilidade a transmitir as informações da melhor maneira possível. Que essa luz, equilíbrio, acenda uma fendinha dentro de você. Eu tô falando de equilíbrio aqui todo o tempo, então essa cartinha de luz aí caiu super bem agora. Esteja atento ao seu modelo mental, ao seu modelo corporal, às 6 informações: ideias, crenças, valores, sentimentos, emoções e sensações. 6 pontos que você precisa começar a observar: ideia, crença e valores para o modelo mental, sentimentos, emoções e sensações para o modelo corporal. Muito agradecida e até a próxima!